Nada melhor do que começar o ano discutindo produção de conteúdo assim, com uma luz cagada, não é mesmo? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoinha do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Você já sabe, você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode apoiar a produção do canal lá no apoia-se/Jana Viscardi ou aqui no Clube de Membros. Brigadão a quem vem apoiando a minha produção de conteúdo. E você pode sempre contribuir de outras maneiras, como deixando o seu like, fazendo o seu comentário e compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E eu decidi começar o ano a partir de um comentário que eu li. Eu recebo muitos comentários nas diferentes redes e eu já não consigo mais acompanhar todos os comentários aqui no YouTube, mas eu recebi um comentário em um vídeo que eu publiquei já há algum tempo, que foi uma participação minha num podcast. Foi feito um corte da minha participação em que eu estava falando sobre o uso da mesóclise, porque eu estava falando sobre usos de língua, né? E, obviamente, por ser um corte, é algo que tem 60 segundos, que é usado para chamar as pessoas para o conteúdo, e era um corte em que eu estava falando alguns palavrões. Então, eu até voltei pro vídeo, porque eu falo, sei lá, a palavra porra 3 vezes. E aí, eu vou ler o comentário pra você, porque eu quero pensar outras coisas. Não tô preocupada com a pessoa que falou, não é nada disso, tá? Vamos lá. Sei lá. Quando a pessoa fala em média 2 palavrões e uma palavra desagradável a cada 10 segundos de fala... Fiquei curiosa pra entender o que é a diferença entre o palavrão e a palavra desagradável, mas tudo bem. Principalmente quando ela não consegue dar o exemplo, eu desconfio do que foi dito no discurso. Por que esse comentário me chamou a atenção, especificamente, né? Por que eu decidi trazer isso aqui pra gente começar o ano falando de produção de conteúdo? Porque eu fico com a impressão, e aí vocês podem trazer as observações de vocês, pra quem estuda produção de conteúdo em rede social também pode ter aí estudos teóricos falando sobre isso. Eu fico com a impressão de que quem produz conteúdo na internet está sempre começando. Cada vídeo é um começo. Então, por exemplo, você que está me assistindo, você já viu algum vídeo meu ou este é o primeiro? Se você já me acompanha de outras redes, talvez você já tenha uma familiaridade com os temas com os quais eu trabalho, a maneira como eu discuto esses temas e em que circunstâncias eu uso que formatos, né? Então, por exemplo, eu fiz uma vez uma live que eu tinha visto comentários terríveis sobre a linguagem não binária e eu fiz uma live e eu tava bem puta nesse dia, bem estressada nesse dia. Então foi uma live em que eu tava também muito à vontade, era uma live sem cortes, e eu falei 1 zilhão de palavrões. É algo que é raro na minha produção e que também eu não ligo quando acontece, não fico me segurando, sei lá. Mas enfim, são gêneros textuais diferentes. Tem gêneros audiovisuais em que eu vou usar mais os palavrões e gêneros audiovisuais em que eu uso menos. E a questão não é essa, porque eu não tô me justificando no meu uso de palavrões, mas é pensar o quanto parece mesmo que a gente tá sempre começando. Sabe aquele filme que a pessoa sempre acorda e ela tá meio que no mesmo lugar, no mesmo horário? É um filme antigo que agora eu esqueci, não sei o que lá do tempo, eu acho que chama. Eu tenho a sensação de que a produção de conteúdo é isso. É como se você tivesse, de alguma maneira... Não acho que a gente deva agir dessa maneira, mas a sensação que dá é como se a gente tivesse que se apresentar e deixar tudo muito explícito da maneira como a gente age no mundo, daquilo que a gente pretende fazer, o que é a nossa produção de conteúdo, porque senão é como se a pessoa não fosse capaz de ir para outros lugares. É como se a gente ficasse meio perdido, assim, no universo, sabe? A gente fica meio que boiando ali, de repente alguém te captura. Recentemente mesmo um vídeo meu viralizou, um vídeo em que eu faço uma análise sobre um discurso sobre envelhecimento que surgiu num vídeo da Angélica, de uma entrevista da Angélica, e muita gente nova chegou. E era engraçado observar alguns dos comentários, como é que eles vinham justamente de pessoas que não conhecem o meu trabalho. E que evidentemente não são obrigadas a conhecer. Mas o que acontece é que as pessoas acabam ficando só com o fragmento. E por que eu tô dando esse exemplo das redes sociais? Porque como a gente passa... Tudo vira produto, inclusive as pessoas que produzem conteúdo, eu também já fiz um vídeo sobre isso. É tudo muito rápido e muitas vezes as pessoas não se dão a conhecer outras produções. Então elas assumem que aquilo é tudo que a pessoa faz, né? E aí então esse é um ponto, essa sensação de a gente estar meio flutuando, porque parece que temos que sempre começar de novo. E um outro elemento que é de como os diferentes gêneros audiovisuais vão sendo produzidos e aparecem nas redes. Um deles é o caso dos cortes. Eu acho os cortes super difíceis de serem feitos, porque você precisa sintetizar em 60 segundos
uma ideia que muitas vezes tem uma complexidade que não acompanha uns 60 segundos. Ah, adianta, aumenta a velocidade. Gente, pelo amor de Deus, sabe? É ceder o tempo todo a essa loucura toda. E às vezes eu cedo, mas muitas vezes não. E aí, o Reels ou Shorts, né, que é o do YouTube, ele tem um formato muito particular, que é despertar, chamar a sua atenção para continuar assistindo. E quando esse corte foi feito, desse vídeo específico em que eu tô falando da questão da mesóclise e tal, eu tô fazendo uma discussão de língua mais ampla lá dentro, mas é óbvio, como eu tô dando um exemplo engraçado, porque eu tô falando do Temer, que ele não usaria a mesóclise em todas as circunstâncias, porque a minha ideia é falar sobre a dinâmica dos preconceitos linguísticos e a maneira como se idealiza o que é língua, né? E o exemplo é usado para isso. É óbvio que em 60 segundos não vai estar tudo lá. Mas como, de novo, vou para o segundo ponto, a gente passa o tempo inteiro passando, a gente não se dá ao trabalho de conhecer mais, porque a gente está com pressa e porque a gente vai sendo estimulado na gente continuar naquela mesma dinâmica ali. E eu comecei a pensar em outros tipos de produções intelectuais, eu não sei se esse é o nome, outros tipos de produções de conteúdo. Então, por exemplo, o livro, né? O livro é interessante porque ele carrega textos que acompanham o texto principal, digamos assim, que buscam contextualizar a pessoa que vai ler aquele conteúdo. Então tem um pouco mais de informação sobre quem está escrevendo aquele livro. Então, quando você olha... Peraí. Aqui. Então, por exemplo... Eu estou aqui com um livro de Bani Nakjavani, se chama Alforge, né? Quando eu abro esse livro, quando eu vejo este livro, primeiro você tem a capa com o nome, traz alguns elementos visuais para você pensar o que é o tema desse livro. E quando eu viro aqui, por exemplo, tem lá, nesse caso, um texto só, que é uma citação de um jornal que vai dizer assim, que vai falar sobre esse livro. Então, desafia você a resolver um mistério envolto em um enigma, envolto em um sonho. Então, você tem um pouco de informação do que é essa produção de conteúdo. Quando você abre aqui dentro, você tem outro texto que vai te trazer mais informações sobre esta peça específica. Para além disso, na orelha, você tem a foto da pessoa que escreveu o livro, e embaixo um texto que te situa para quem é essa pessoa. É claro que não é uma informação longuíssima, mas isso já te traz um pouco mais de elementos para você pensar quem é, o que faz, porque isso te ajuda, inclusive, a pensar se você se interessa por esse livro ou por essa pessoa que escreveu. Nesse caso, a autora nasceu no Irã, cresceu em Uganda e estudou no país de Gales, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Após dar aulas de literatura em universidades na América do Norte e na Europa, foi morar na França, onde ministra cursos de escrita criativa. Seus livros de ficção e de não ficção foram traduzidos para diversos idiomas. Então pronto, tem um conjunto de informações que podem te situar, te ancorar. Acho que essa é a palavra. Resolve tudo na vida? Óbvio que não. Mas eu tenho a sensação de que os vídeos da internet ancoram muito menos. Primeiro, em função da maneira como estão dispostos, né? Essa ideia do consumo rápido como uma meta. Tanto que hoje a gente tem justamente o recurso de aumentar a velocidade de um vídeo para você assistir em menos tempo. Se o vídeo tem 18 minutos, você vai assistir em 9. Segundo, que você tem os cortes dos cortes. Então, você tem um vídeo longo, corte de 56 segundos, 59 segundos, que você tem que chamar a atenção das pessoas. Mas muitas vezes o que as pessoas vão assistir é só esse pequeno, porque elas acabam se acostumando a ver só o pequeno. Então é como se você tivesse que resolver todos os problemas do mundo num vídeo de 59 segundos, porque se ultrapassar disso, por exemplo, o YouTube não aceita. Então, o vídeo, né, como shorts, ele vai ser categorizado como vídeo mesmo. Então, quando eu vi esse comentário, eu fiquei pensando muito nesses elementos todos que fazem com que, por exemplo, nesse caso, a pessoa não é obrigada a gostar do meu conteúdo, tá tudo jóia. Ela pegou esse material e assumiu que é esse o meu trabalho. Tipo assim, sem reconhecer o que é aquele gênero audiovisual. Tem um elemento aqui que é muito importante. Que gêneros são esses? O que é que eles me entregam, né? Então, vou dar um outro exemplo. Eu assisti, passou por mim no Instagram, um recorte de um podcast, de uma entrevista do José Faleiro, que é um escritor. E esse recorte tinha uma pergunta da pessoa que estava entrevistando, o José Faleiro, que eu achei horroroso. Era uma pergunta horrorosa. Uma coisa meio assim, olha essa provocação. Se você entende
que tem uma opressão dos homens, por que você não para de escrever? Era para ser uma provocação, era uma conversa mais longa, mas o recorte vinha esse pedaço. Eu falei, não é possível que é assim que a gente está promovendo as discussões sobre a questão das opressões. Desse jeito, isso é uma conversa horrorosa. O enquadre tá péssimo. Mas o que eu fiz? Eu queria entender o que estava acontecendo. Então, eu fui lá para assistir o vídeo inteiro. O corte era uma bosta completa. Então, essa pessoa, por exemplo, achou esse corte péssimo, porque eu falei palavrão, sei lá, foda-se, viu, gente? Tipo assim. Inclusive, falei um outro aqui agora. Mas é interessante a gente observar o quanto a gente precisa ir desenvolvendo, e a gente faz isso mesmo conforme vai aprendendo e conhecendo e interagindo com esses diferentes formatos, o quanto a gente precisa reconhecer os limites desses diferentes formatos, né? Que um vídeo no YouTube não é como uma aula pode ser em sala de aula, por exemplo, que um Reels de 1 minuto não vai trazer tudo o que você acha que deveria trazer. Tenta aí falar 1 minuto, uma ideia completa de algo importante, sistemático e profundo. Faz esse esforço na sua casa para você ver. Não dá, não é óbvio, é algo que se constrói com o tempo. Então, é um exercício de ir reconhecendo nesses um tweet ou um fio de tweets ou de tweets não vão resolver o problema da Terra, não vão trazer todas as informações para você. Então é interessante a gente pensar como é que a gente ancora as informações, né? Porque tem, além de tudo, o fato de a plataforma não ser minha, nem sua. Então tem uma série de escolhas que vão sendo feitas, de novos formatos que surgem, que vão nos empurrando para uma lógica, porque todo mundo tá fazendo, porque se não fizer assim não vai dar certo. Tá tudo bem, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida e isso é assim mesmo, né? Na prática da escrita também é assim, né? Novos formatos vão surgindo e com as redes sociais, novos formatos de escrita e de audiovisual vão surgindo. Mas de entender as limitações e as potências dessas diferentes possibilidades e de pensar criticamente, né, atenciosamente sobre as limitações desses formatos e sobre o problema que é, no caso da lógica das redes sociais, o fato de a gente estar imerso nessas redes o tempo inteiro, transformando tudo em produtos que têm que ser rápidos, velozes. Então, veja que desse comentário eu parti para um outro lugar, eu queria fazer uma outra conversa, de novo, veja, só gosta, não gosta do que a gente faz, pelo amor de Deus, não vai agradar todo mundo, ninguém vai agradar todo mundo, nenhuma pessoa vai ser capaz de agradar todo mundo, mas neste começo de ano, decidi trazer essa conversa pra gente pensar como é que a gente tá assimilando as coisas que a gente tá acompanhando, o que a gente tá esperando desses conteúdos e qual o nosso papel ativo de busca por informações e o quanto essas informações elas ficam perdidas, não ancoradas, né? Então, por exemplo, a minha bio do Instagram, a bio das pessoas no Instagram, tem um limite ali, né? Então você faz uma coisa parecida com o que é este finalzinho aqui essa orelha do livro, mas ainda mais conciso, porque o espaço é muito pequeno. Ali é um espaço de possível ancoragem, mas muita gente não entra no perfil. O vídeo em si não traz essas informações de quem a pessoa é, o que ela faz, com o que ela trabalha. E a gente não busca essas informações, porque elas estão ancoradas em lugares dispersos que muitas vezes a gente não acessa. Porque você vai passando uma coisa atrás da outra e você não clica para ir naquela coisa ali dentro. Então, tem um elemento daquilo que é estimulado pelas plataformas que você não busca e não faça. Tem aquilo, então, que a gente se acostuma a não mais fazer. Então, a minha pergunta, eu acho que no final, é como é que a gente ancora essas informações? É muito comum que as pessoas do marketing digam, não, é importante você ter o seu site. Estimule as pessoas a irem para o seu site. As pessoas ficam aqui, gente. Ficam aqui nas redes sociais o tempo inteiro. Então, eu fico me perguntando sobre essa produção de conteúdo, o quanto é que as pessoas conseguem circular para buscar mais informações sobre quem produz, para entender de que lugar fala, para entender há quantos anos faz aquilo, como faz aquilo, as mudanças ao longo dos anos. Então, por exemplo, você que me acompanha há muito tempo, você observa mudanças na minha produção de conteúdo? Como é que você viu a minha produção de conteúdo nesses últimos 8 anos, né? Que eu completei 8 anos de produção de conteúdo em dezembro de 2023. Porque eu faço também esse movimento com outras pessoas, para dizer, não, agora esse conteúdo não sei se me interessa mais tanto, não, agora acho ainda mais interessante. Então, sabe, é interessante a gente pensar o que é que significa e o quanto estão desancoradas ou ancoradas as informações para a gente poder pensar essas produções de conteúdo. Não sei. Queria, sim, basicamente, trazer essa conversa para cá para a gente começar um ano e veja como que é engraçado. Porque tive um problema, eu tô com a luz bonita aqui, mas eu não tô achando a fonte para ligar a luz. Procurei aqui dentro, não achei, gente.
Então eu tive que gravar, além de tudo, com a luz que ficou amarela, que eu vou tentar corrigir na edição. Então também tem essas outras coisas pra pensar, mas não vai falar disso agora, né? Vai falar disso. Porque teve um outro comentário maravilhoso que a pessoa veio dizer: Jana, eu te adoro, mas essa estante torta ou você torta não tá dando. Olha, a gente vai tentar melhorar. Jéssica Liar, cadê você? Pra gente vir aqui olhar de novo essa estrutura que tá meio zoada. Chamar a Jéssica Liar, porque é ela quem me salva nisso aqui. Faz uns negócios bonitos, melhora a luz de novo, né? Então era isso, viajei aqui. Primeiro vídeo era essa discussão. Você compartilha aí com as pessoas pra chegar em mais gente, entendeu? Pra viralizar. Então beijo pra você, bom ano pra nós, né? Se tiver tópicos, questões que você gostaria que eu discutisse, você pode trazer aqui e vamos nessa. Beijos pra você que tá aí do outro lado. Beijos, tchau.